Você não pode ter uma opinião suficientemente baixa de certos líderes ocidentais. Isso equivale a 15 ataques de 11 de setembro em relação à população de Israel. A Força Aérea de Israel não bombardeia Gaza de forma indiscriminada, pois isso mataria muitos moradores locais. Islamofobia parece ser um termo inventado. Eu acho que isso é uma ilusão. Como você funciona se a sua vida inteira é baseada em queixas? Você tem uma solução de 3 estados? A Europa está recebendo mais imigrantes do que exporta. Acho que é um futuro bastante sombrio para a Europa. Fazer episódios assim às vezes me deixa um pouco nervoso. Porque é difícil abordar coisas como conflitos e assuntos assim sem deixar as pessoas irritadas. E não é só isso, né? Eu percebi que as pessoas interpretam as coisas por uma ótica que as faz se sentirem bem, não necessariamente pelo que foi realmente dito. Sei que você já passou por isso. Fiz um episódio sobre antissemitismo. O principal feedback que recebi foi: por que você não fala sobre Israel bombardeando os palestinos? E eu fiquei tipo, ok, a primeira coisa que eu disse foi que não queria abordar a guerra nesse episódio porque é algo separado do conceito geral de antissemitismo. As pessoas perguntavam, Israel bombardeando os palestinos? Eu respondia, você percebe que está confundindo judeus do mundo todo com a guerra em Israel? E isso passa despercebido até por pessoas bem intencionadas. Nem todos são assim. Mas eu tento completamente. Americanos deveriam saber mais do que isso. Britânicos deveriam saber mais do que isso. Se atacar americanos e britânicos por ações militares fosse aceitável, já estaríamos todos mortos. Com certeza, todos nós já estaríamos mortos agora. Você começa seu livro mais recente dizendo algo como: às vezes, um sinalizador é lançado e você descobre onde todo mundo está. Me diga o que você quer dizer com isso. Eu gosto disso, dessa abertura. Bem, eu acho que há ocasiões em que algo acontece no mundo, uma atrocidade ou um evento. E sim, você vê as verdadeiras cores de todo mundo, você vê onde cada um está. Inicio o tema de democracias e cultos à morte com esta observação, porque foi assim que me senti na manhã do dia 7 de outubro, especialmente no dia seguinte, no dia 8. E isso porque, na noite de 7 de outubro, já havia protestos anti-Israel em muitas grandes cidades, incluindo Londres. E no dia 8 de outubro, como descrevi na abertura do livro, fui até a Times Square aqui em Nova York e havia um protesto pró-Hamas, pró-massacre acontecendo enquanto o massacre ainda estava acontecendo. Então acho que nesses momentos, sim, você sabe de que lado as pessoas estão. Você explica isso muito bem no livro, que o 11 de setembro foi realmente esse evento desencadeador para os Estados Unidos, claro, nos levou a alguns conflitos, algumas guerras. Isso foi o equivalente a 15 ataques de 11 de setembro, essencialmente, proporcionalmente à população de Israel. E Canadá e Reino Unido. Você por acaso lembra as proporções que isso representava? Sim. Quero esclarecer esse ponto, pois às vezes interpretam errado de propósito ou não entendem. Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes, enquanto a América tem cerca de 330 milhões. Cerca de 1.200 pessoas foram massacradas em uma manhã em Israel e outras 250 feitas reféns. Se você extrapolar esses números para a América, seria algo em torno de 44 mil americanos mortos em um dia e 10 mil feitos reféns. E, em parte, o motivo pelo qual digo isso não é apenas para demonstrar a magnitude do massacre do dia 7, mas para enfatizar isso. Isso é algo que quase todo mundo no país foi afetado. De alguma forma, todos estavam a 1 ou 2 graus de separação da história daquela manhã enquanto tudo acontecia. Da mesma forma que, se você tivesse essa magnitude de horror, nós já tivemos horrores nesta cidade e em outras cidades ao redor do mundo. Mas se você tivesse essa magnitude de horror, ainda maior do que os ataques de 11 de setembro, vários ataques no estilo de 11 de setembro, seria algo com que todos nos Estados Unidos teriam alguma ligação. Isso é verdade. No dia e no dia seguinte. Procurei alguns amigos meus que estavam aqui, moravam aqui, e pessoas judias que conheci enquanto crescia e coisas assim. Eles falavam, meu dentista foi sequestrado, a filha dele sumiu, meu primo desapareceu, meu irmão foi baleado. Quase todos que eu conhecia tinham família ou amigos israelenses e foram afetados pessoalmente. Você tem razão, é como o 11 de setembro. Quando estudei na Universidade de Michigan, muitos nova-iorquinos perguntavam, sua família está bem?
E era tipo, não, meu primo trabalhava no World Finance, ou não, meu pai é policial. Era assim com todos de Nova York. Você pergunta, sua família está bem? E espera ouvir, sim, está tudo bem. Teve um terremoto em Taiwan, sabe? Estávamos no hotel e a água dos copos balançou, mas não era desse jeito. Era como eles ainda estão desaparecidos. E até agora a maioria dos reféns ainda não foi, sabe? Não estão indo muito bem. Alguns ainda estão desaparecidos, alguns desses familiares dos meus amigos ainda estão desaparecidos. Você descreveu isso muito bem no início do livro. Os ataques são puro combustível de pesadelo. Não precisamos detalhar aqui. Você ressalta que até nazistas esconderam atrocidades, enquanto o Hamas se gabou e seus aliados comemoraram. Achei bem interessante essa distinção, nunca tinha pensado nisso. Quando minha família diz que a tia e o tio da minha mãe foram mortos no Holocausto, eles precisaram buscar os registros. Não era como um comercial de televisão com o nome deles, certo? Eles sentiram falta disso por muito tempo e depois descobrimos o que houve. Sim, quero dizer, é por isso que, você sabe, eu disse antes, o inferno é um poço sem fundo. Não é uma disputa para ver quem é o pior nazista ou canalha, ou algo assim. É só que eu acho que tem algo aí. Tinha algo desde o começo que era muito marcante, que era o fato de que as pessoas que cometeram as atrocidades no dia 7 estavam se gabando disso. Eles estavam orgulhosos disso, né? Estavam transmitindo ao vivo, usavam GoPros, usavam seus iPhones, usavam vídeo do WhatsApp e assim por diante. Então isso estava sendo transmitido em tempo real, porque muitos, se não todos, os que participaram das atrocidades do Hamas e das atrocidades da Jihad Islâmica queriam que o mundo soubesse. O que, novamente, não é uma competição, é só isso. É outro nível de horror e terror que as pessoas realmente sentiriam orgulho, sabe? De sequestrar uma avó ou matar crianças. Há uma citação que se tornou bastante famosa, que eu menciono no livro, de um jovem de Gaza, quem é quem. Ele liga para casa usando o telefone da mulher judia que acabou de matar e diz ao pai: Sabe, seu filho matou 10 judeus com as próprias mãos, eu matei judeus. Coloque a mãe na linha. Isso é incomum, na verdade. E muitas pessoas ao longo da história fizeram coisas terrivelmente más. Mas fazer coisas más e querer que todos saibam disso. Tipo, ligar pra sua mãe dizendo, você não vai acreditar no que fiz. Como se tivesse tirado nota máxima em química. Isso é loucura pra mim. Sim, mas eles queriam que o mundo soubesse. E uma das muitas coisas estranhas sobre a nossa era é isso. Você pode notar o fenômeno de pessoas que conseguem manter isso na mente ao mesmo tempo. Eles realmente fizeram isso, filmaram, mas de alguma forma isso não aconteceu, Também ainda não aconteceu. ou que foi feito pelos judeus. Mas algumas pessoas mantêm ideias contraditórias simultaneamente. Queria saber sua opinião sobre isso. Sempre que vejo discussões online, dizem, diga isso para as 1.200 pessoas que o Hamas matou. Tipo, esse é um movimento de resistência majoritariamente pacífico. Israel é o verdadeiro vilão. E é tipo, ok, eu entendo sua perspectiva aqui. Eles discordam disso, mas mataram 1.200 pessoas em 7 de outubro. Bem, a maioria dessas pessoas foi morta por helicópteros israelenses. E é tipo, tá, mas por que que os helicópteros estavam lá? Por que que havia soldados lá? Tipo, vamos até pegar a interpretação mais generosa do seu argumento, que é que os soldados mataram pessoas. Vamos dizer, até mesmo deliberadamente para que não fossem feitos reféns, ou acidentalmente porque não conseguiam distinguir quem era quem. Se um banco é sequestrado por assaltantes e a polícia mata vários sequestradores e também mata alguns reféns, não culpamos a polícia pelo massacre no banco, mas sim os sequestradores que tentaram roubar e fazer reféns. Mas isso simplesmente não se aplica. Isso não se aplicou a esta situação em particular. Bem, não, como eu disse, porque as pessoas, especialmente aquelas que simplesmente odeiam Israel ou querem encontrar motivos para odiar Israel, mantêm todas essas visões contraditórias em suas cabeças. Ao mesmo tempo, eles vão dizer que querem mais 7 de outubro e não fizemos o 7 de outubro, foram os israelenses, mas gostaríamos de ter feito. Certo? Eu sempre penso, como exemplo, eles têm muitos exemplos que encontrei na minha vida. Eu penso o tempo todo de alguém que eu conhecia que entrevistou o pai do principal sequestrador, o líder dos sequestradores do 11 de setembro.
E Muhammad Atta, o pai dele morava na Jordânia. E quando essa pessoa foi entrevistar o pai, ele descobriu que o pai de Muhammad Atta, que pilotou o primeiro avião no World Trade Center, acreditava que seu filho era um shahid, um mártir, e que o 11 de setembro tinha sido feito pelos judeus. Então, só quero dizer. Estou sem palavras. Porque você pensaria que depois de uma frase dessas sair da sua boca, você iria pensar: peraí, isso não faz sentido nenhum. E mesmo assim, esse homem vive, essa é a vida dele. 2 trilhos paralelos seguem no cérebro dele até o infinito. Eu acho que na situação dele, né, isso é mais compreensível. O filho dele está morto e ele está tentando encontrar algum tipo de justificativa por ter cometido uma atrocidade quando era criança. Mas uma das coisas que é tão interessante é que tantas pessoas ficaram completamente desvairadas nesse sentido. Você não tem nada e nada a ganhar com isso. Quero dizer, isso é curioso. Essa parte, pra mim, isso é com o que tenho lidado ultimamente, é que eu sou mais ou menos centrista, eu achava, mas é só o tijolo da esquerda e da direita. Ele já foi lançado. Então foi lançado tão longe pra esquerda que, mesmo que eu não tenha me movido, parece que eu fui direto pra direita e rápido. E eu percebo que minhas crenças realmente não mudaram. É que eu achava que estava aqui, isso era centro-esquerda, mas acontece que, na verdade, eu não estou nem perto disso. Eu achava que a esquerda terminava mais ou menos aqui, mas vai até o Brooklyn. Simplesmente não termina, falo isso literalmente. Desculpa, pessoal do Brooklyn, eu não quero generalizar, mas é bem mais longe do que eu pensava. Claro, quero dizer, pensem como só nos últimos 2 anos tem sido quase impossível para o lado anti-Israel delimitar entre ser consistente no argumento de que os palestinos deveriam ter outro Estado ou uma solução de 2 Estados ou o que for e o apoio ao Hamas. Acho que o que antes era, e de fato em nossas vidas, uma distinção muito crucial do lado pró-Palestina, fora da região, tornou-se imensamente confuso. Então, na Universidade de Princeton, na outra semana, sabe, houve cantos dos estudantes no pátio principal de glória aos nossos mártires. O que estamos fazendo? E quem são os mártires de Princeton? Eles se referem ao Hamas, à liderança do grupo, a Yahya Sinnoa, Hassan Nasrallah e ao falecido líder do Hezbollah. Isso é um erro moral de dimensões inacreditáveis. Isso não faz sentido pra mim. Olha, eu fui um estudante universitário rebelde, mas acho que nunca cheguei a dizer, sabe o quê? Eu quero apoiar as pessoas que são. Eu quero apoiar assassinos de qualquer lado. Eu acho. Pra mim, eu era tipo, cara, uma renda básica universal seria ótimo, né? Sabe, dar aquele tapa, tanto faz. Foi até aí que chegou. Acho que, pra mim, o problema que eu tenho é o argumento. Mesmo de pessoas que se consideram pragmáticas, que dizem, bem, você não pode bombardear uma ideologia. Sinto que após bombardeios na Alemanha nazista e Japão imperial, suas ideologias sumiram, apesar de ainda existirem simpatizantes nazistas. Bem, uma das coisas cruciais sobre isso era que, pegue o caso do Japão Imperial, muitos diziam nos anos 1940 que não era possível derrotá-los ou a ideologia, mas era possível. Você podia derrotá-la com o imperador sendo forçado a uma rendição humilhante e total diante de seus colegas americanos. Ainda há focos dessa ideologia no Japão hoje, mas não são significativos. Hoje existem nazistas, geralmente presos com poucos dentes e tatuagens no rosto. Não se comparam aos antigos. E todo mundo odeia eles. Todos os odeiam, certo? Não é igual à Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Não, e isso também quero dizer, é algo sobre o qual já escrevi antes. Mas depois do século XX achávamos que tínhamos uma compreensão razoável de como a direita chegou a uma ideologia fascista. Em certos países há sempre debate entre direitistas se o nacional-socialismo é de direita ou esquerda. Vamos apenas dizer, só para argumentar, assim que a SAI começa a brincar com, lidar com supremacia racial, erradicação de grupos minoritários e coisas assim, dá para perceber que isso já vinha de algum tempo antes. Foi aí que eles erraram? Mas no século XX havia uma ideologia gêmea de horror igual, o comunismo. E ninguém até hoje realmente descobriu como se chega ao Gulag.
Isso é, na verdade, uma falha profunda das nossas sociedades. Já deveríamos ter tentado entender no Ocidente como nossos colegas na Europa Oriental, sabe, na Rússia, em outros lugares, partes do Extremo Oriente caíram nisso. Como você sai disso do centro para aquilo? E eu acho que temos guias e limites meio imperfeitos para saber onde a direita pode dar muito errado. Eu acho que a esquerda tem isso e não estou dizendo isso só por partidarismo, só estou dizendo isso. Deveríamos saber como chegar ao Gulag. A gente deveria saber se entendemos que a direita pode começar a lidar com violência e como eles fazem isso. Por que a gente não descobre? Por que a gente ainda não descobriu onde a esquerda faz isso? Essa é a questão. Para mim, eu tento dialogar de boa fé online ou com amigos meus que têm crenças diferentes. Algumas pessoas online são de esquerda radical. E eu digo algo como, bem, você sabe, os gulags existiram, e eles eram tão ruins quanto qualquer coisa que tivemos na direita em muitos aspectos. Os argumentos variam desde, bem, ok, como uma concessão ao absurdo. Bem, se você estivesse em um gulag, poderia ter uma vida boa para si mesmo se apenas fizesse o que era certo. Você entende se deportarem sua família para a Sibéria, tirarem seus bens e te obrigarem a quebrar pedras em uma mina de carvão. Até você morrer, ainda assim, você ainda pode ter uma vida boa para si mesmo. É isso mesmo, você está certo. O inferno é um poço sem fundo. Nada disso faz sentido para mim. As pessoas conseguem manter ideias conflitantes na cabeça. O que você acha disso? Isso me faz perder um pouco a esperança, pois parece que você não está pensando claramente. Nós nunca vamos conseguir alcançar essas pessoas. Se você trabalha com ideias, nunca quer desistir totalmente das pessoas. Não, e você nunca quer desistir totalmente ou de forma significativa. No poder dos fatos e da razão para alterar a opinião ou visão errônea de alguém. É isso que fazemos aqui, mas só conseguimos falar com quem não está nos extremos, porque esses nem assistem. Mas eu realmente acho que as pessoas que lidam com esse tipo de argumento muitas vezes ignoram as correntes mais profundas e às vezes mais poderosas que também influenciam as pessoas. Como disse, em Guerra contra o Ocidente. Mas considere o quanto, por exemplo, o ressentimento irracional pode impulsionar a vida de uma pessoa. O ressentimento é um dos instintos e emoções humanas mais profundas. E se você viver uma vida presa ao ressentimento, isso pode te impulsionar. Quero dizer, vai-te levar ao inferno, mas vai-te impulsionar. Aquela pessoa tem algo que eu não tenho. Deve haver um motivo para ele ter isso, e eu não. Essas pessoas, voltando à questão de Israel, têm grande influência no Oriente Médio, especialmente nos países árabes vizinhos. É por isso que esse país, com uma porcentagem minúscula da nossa população, uma porcentagem minúscula da quantidade de terra que temos, conseguiu construir uma economia e uma sociedade civil muito mais bem-sucedidas a partir disso. E eles têm liberdade religiosa que nós não temos, ou seja lá como você quiser colocar. Uma explicação para o extraordinário ódio anti-Israel na região é que as pessoas frequentemente sentem ressentimento contra o vizinho quando o vizinho está se saindo melhor. E você não pode simplesmente convencer alguém a sair desse sentimento porque essa pessoa não chegou a ele pela razão. Existe uma frase: nunca tente convencer alguém a abandonar uma crença adquirida pela emoção. Jonathan Swift, satirista irlandês. Não tente convencer alguém a deixar uma posição que não alcançou pela razão. Não está lá, mas está. Adoro isso. Mas é claro, a verdade desconfortável é que ele realmente acertou nessa, né? E é tipo, como a gente conserta ou se livra de algumas dessas ideologias? Há riscos quando as democracias enfrentam essas ideologias? Quero dizer, né, temos proporcionalidade com a qual estamos preocupados agora, vítimas civis, coisas assim. Você menciona isso no livro, se eu estou curioso para saber o que você pensa. São questões profundas. Questões com as quais todos os exércitos ocidentais têm que lidar. As pessoas gostam de fazer extrapolações a partir do número de mortes de civis e assim por diante. E é bem difícil entrar nesse assunto para a maioria das pessoas sem soar de alguma forma insensível. Mas a guerra é uma força terrível e civis inocentes inevitavelmente morrem durante a guerra. Existem regras de engajamento que as forças de defesa de Israel, assim como o exército americano e o exército britânico, seguem. Existe um certo
Repito, é algo óbvio, mas precisa ser dito. Quero dizer, as forças de defesa de Israel e a Força Aérea de Israel não bombardeiam Gaza indiscriminadamente. Porque se fizessem isso, estariam deixando de atingir os terroristas do Hamas que eles querem e acabariam matando muitos moradores de Gaza sem interesse, o que não querem. Fiquei um pouco cético sobre essa parte do argumento, pois percebo que algumas pessoas simplesmente não querem ouvir, pois já absorveram isso por quase 2 anos. A afirmação de que israelenses estariam cometendo genocídio intencionalmente, ou que realmente cometeram genocídio, antes de 7 de outubro em Gaza, o que é totalmente absurdo como alegação. Mais uma vez, voltando à questão da razão, por que tantas pessoas parecem querer que esse seja o caso? E eu digo isso com cuidado, acho que muita gente realmente quer que esse seja o caso. Ontem mesmo eu vi um grande protesto que estava acontecendo em Amsterdã contra Israel. Então deixa eu jogar isso na mesa. Por que que os holandeses poderiam querer acusar o único Estado judeu de genocídio? Não é difícil entender psicologicamente. Se você cresceu em Amsterdã e passou pela casa de Anne Frank muitas vezes e foi levado para visitá-la, e você sabe que seus antepassados colaboraram, falharam em se opor ao nazifascismo e colaboraram em grande medida na deportação e assassinato dos judeus daquele país. Você adoraria acusar o Estado judeu de genocídio, assim todos teriam cometido genocídio e poderíamos ser absolvidos. Na Holanda, isso é um fator muito significativo para algumas pessoas. Da mesma forma, voltando àquilo que está além da razão, parece que há muitas pessoas que não têm muito. Eu não quero ser desnecessariamente insultuoso, buscam propósito e significado em suas vidas. Elas querem participar de uma grande história. E especialmente alguns jovens. As estatísticas mostram que, nos Estados Unidos e no Ocidente em geral, eles decidiram se unir a uma grande causa. E a grande causa a qual alguns deles decidiram se unir é a causa do palestinianismo. E depois disso, a causa do Hamas, Hezbollah e assim por diante. Parece dar a eles um propósito, certamente lhes dá algo para fazer. Eles têm a grande oportunidade de dizer, sabe, ninguém será livre até que isso aconteça. E eu acho que isso é ilusório, mas novamente é compreensível. Há um número significativo de pessoas, evidentemente claro em nossas sociedades no Ocidente, que sentem uma profunda falta de sentido em suas vidas e desejam se apegar a coisas que parecem cheias de significado. E a grande causa da libertação, por exemplo, a libertação de pessoas oprimidas, é uma causa. E, infelizmente, um número significativo de pessoas decidiu se apegar à causa anti-Israel, na crença de que é uma causa ao lado de pessoas que precisam de libertação. Claro, com a ajuda de brancos no Ocidente, que normalmente seriam acusados de colonialismo ou complexo de Salvador branco. Mas, como sabemos, essas acusações não ocorrem se seguirem certa direção. Certo? Isso é interessante. Eu realmente não tinha pensado nisso. Achei isso algo mais que foi bastante interessante. Eu já estive no Egito antes, há muito tempo, já estive em Israel antes, já estive em Gaza antes. Foi em 2000 antes de tudo isso, antes da retirada. Quando estive em Gaza, fiquei hospedado com uma família adorável. O pai trabalhava para a autoridade palestina, mas eles tinham uma bandeira do Hamas na casa pendurada na parede. Eu tinha um andar só meu, porque não queriam que as meninas me vissem sem camisa. Os irmãos tinham um andar e quarto próprios, os pais também. A casa era bonita, com telhado aberto. Nos reuníamos à noite no telhado e comíamos bandejas enormes de azeitonas e outras coisas. Foi marcante. Lembro de perguntar se podia fotografar o homem com a bandeira do Hamas, porque acho que não sabia o que era. Achei a bandeira interessante e tudo certo, mas o irmão disse, não tira foto. Perguntei, por quê? Ele disse que seu pai trabalha para a autoridade palestina e o Hamas é outro partido político. Perguntei, por que vocês têm duas bandeiras? Como seu pai pode trabalhar nisso? Ele vai ficar bravo? Não, ele sabe que secretamente apoia o Hamas, mas trabalha para a autoridade palestina. E eu achei isso muito confuso, embora tenha feito muito mais sentido, claro, ao longo dos últimos 25 anos aprendi bastante sobre isso. A ideia de ser meio cúmplice de um e, ao mesmo tempo, secretamente torcer pelo outro era bastante comum.
E eu nunca vou esquecer que nunca foi nada que deu errado. Quero dizer, nada mesmo. Tipo, eu me lembro de um dos irmãos ter batido o dedo do pé e ele falou alguma coisa. E eu perguntei, por que você disse isso? O que significa essa palavra? Porque eu achei que ele estava xingando em árabe. E a irmã disse, ele falou, malditos judeus. E eu perguntei, como assim? O que você quer dizer com isso? Ela disse, ele sempre fala isso quando deixa ou chuta algo. Perguntei, todos falam isso? E ele disse, não, meio que a gente fala, mas não todo mundo. Existem outras palavras para xingar em árabe. Um dia, o vento mudou e veio um cheiro ruim. Disseram que era da estação de tratamento de esgoto. Normalmente o vento muda de direção, mas queremos que ele sopre em direção aos judeus. Minha amiga Natânia, judia e amiga desse pessoal, me ajudou a ir lá pela primeira vez. Ela disse, pode parar? Isso me deixa desconfortável. Também somos judeus. Disseram, é difícil largar esses hábitos, pois todos falam assim. Isso me chocou. Eu tinha um livro didático de hebraico, pois estava aprendendo. Disseram, você pode guardar isso? Achei ofensivo, mas disse, é só hebraico. Um irmão falou, tudo bem, te ajudo na lição, também falo hebraico. Mas ele, meu irmão, meu pai e minha mãe, todos ficaram ofendidos só de ver aquilo. E isso pra mim realmente mostra o quanto de ódio existia. Se você não consegue ver, imagine seu país em guerra com o Iraque. Você vê árabe em um cardápio em Nova York e sai furioso. Senhor, o que houve? Não acredito que tem árabe nesse cardápio. Quero dizer, chega uma hora que você precisa se controlar. Como é que você funciona? Se a sua vida inteira é baseada em ressentimento, como você consegue fazer qualquer coisa? Bem, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Você passa seu tempo tentando derrubar a pessoa que acha que está causando todos esses problemas na sua vida. Como mencionei sobre a guerra no Ocidente, Nietzsche diz na Genealogia da Moral que, nessa posição, você precisa de alguém que olhe para a sua vida e diga: você está certo. Existe alguém te segurando, existe alguém destruindo sua vida. Essa pessoa é você. Não há muitas pessoas que queiram fazer o papel de dizer isso para os outros, muito menos para os habitantes de Gaza nos anos 2000. Ironia. Conseguimos ir lá por causa dessas crianças. Minha amiga a conhecia porque eram amigas. Natania foi colega de andar dessa mulher em uma universidade nos Estados Unidos, onde todos estudaram. Então eles tinham estudado nos Estados Unidos da América, vindos de Gaza, de Rafa. Então, não é nem como se eles nunca tivessem visto nada fora da sua pequena cidade, nunca tivessem visto o mundo real, nunca tivessem tido vantagens. Não, eles tinham passaportes, eles passavam férias em Londres e Nova York. Sim, isso não necessariamente te imuniza contra o ódio. Não, achei isso muito interessante porque a minha vida inteira me ensinaram que quanto mais você é exposto às coisas, mais todo mundo se dá bem. Eu me lembro, quero dizer, daqueles dias. Eu me lembro de conversar com alguém da autoridade palestina em Ramallah, muitos anos atrás, quando estive lá, que me explicou isso, sabe? Ele estudou na Escola de Economia de Londres e voltou para perseguir sua fantasia de anti-israelismo. Depois de passar, 3 anos em Londres. E sabe como aconteceu? Ele nadou em águas suficientemente quentes na Escola de Economia de Londres, mas novamente, parece que temos uma ideia ou suposição que talvez nós dois tenhamos tido em algum momento, que, se não agora, as sociedades ocidentais podem imunizar as pessoas contra intolerâncias irracionais. Isso claramente não é verdade. Isso claramente não é verdade. Pode funcionar com algumas pessoas, mas haverá muitas pessoas para quem isso não fará diferença nenhuma. Tensão estranha. Queria te perguntar por que nunca consegui resposta para isso. No Egito, notei que muitos odiavam os israelenses, perguntando o que faziam lá se eram turistas. Ah, sim, eu estou estudando em Israel e vim aqui em uma viagem. E eles diziam, tá bom, mas você deveria dizer Palestina, porque sabe, enfim, vamos para esse bar que lá servem álcool. Eu não bebo, mas sei que vocês provavelmente bebem, podemos jogar sinuca. Essas eram minhas conversas. E eu me lembro que estava conversando com alguém e disse, por que todo mundo ainda está tão bravo com Israel? Vocês perderam a guerra em 1973, ele respondeu. Do que você fala? Eu disse, a guerra de 1973 que vocês perderam, por que dizem que nós não perdemos? Pensei, talvez você devesse rever o filme, camarada. Como você sabe, conto história semelhante no meu livro com experiência igual. O que me chamou a sua atenção porque eu pensei, meu Deus, isso não foi um caso isolado, não. Eles acham que venceram a Guerra dos 6 Dias? Quer dizer, vocês venceram mesmo. Naquela época tínhamos o Google e livros de história.
De novo, nossa suposição é que se você apresentar os fatos para alguém, a mente dessa pessoa vai mudar. Infelizmente, isso acontece com algumas pessoas, mas não com todas. O Egito foi ao mesmo tempo fenomenal e assustador. Essa é uma boa descrição do país. Lugar incrível, pessoas de todo tipo, na verdade. Quero dizer, teve um garçom de quem eu gostei muito. Estamos em Dahaba, há um café à beira-mar com almofadas na praia e pequenos restaurantes. Você já foi lá? Você senta, pede comida e mesmo esperando 3 horas, não liga porque está de férias olhando o oceano. Lembro que o garçom era super legal e sempre dava coisas grátis, recomendando o shake de manga. Sei que você queria a melancia, mas hoje trago minha coisa favorita. Ele não deixava pedir e tirava metade da conta. Era um cara muito legal. No último dia ele disse, tem uns israelenses ali atrás. Eu coloquei veneno na comida, então eles vão vomitar e cagar por todo lado. E eu fiquei tipo, o quê? Ele falou, eles vão passar mal em 20 minutos, espera pra ver. Eu disse, não posso, preciso avisá-los. Ele disse, não conta pra eles, qual o seu problema? Achei que éramos amigos. Eu disse, não posso deixar você envenenar alguém na mesa de trás só porque são judeus. O que é isso? O que você está fazendo? Contei pra eles e foram embora. O cara ficou chateado e foi atrás. Não quis dizer isso. Eu só estava brincando. Eu não acho que ele estava, mas foi tão difícil de... Fiquei confuso, pois ele sabia que éramos judeus, que estudávamos em Israel, e isso não era um problema. Ele foi legal a semana toda. 2 israelenses entram. Ei, envenenei os 2 atrás de você. Ajuste seu relógio, em 20 minutos acontecerá. Quero dizer, na minha opinião, essa é uma das tragédias de grande parte do mundo árabe. Em vez de criarem suas sociedades, os líderes de vários desses países desviaram com sucesso suas populações para o ódio a Israel, porque não há como melhorar sua própria situação socioeconômica. Isso faz sentido. E quer dizer, é triste para os israelenses, mas é um desastre para o mundo árabe. Eu simplesmente nunca tinha passado por nada assim. Olha, vindo de Michigan, eu nunca tinha experimentado nada parecido. É por isso que isso ficou comigo por um quarto de século. Mas muita coisa só foi explicada recentemente. E lendo livros como o seu e pensando tipo, agora. Tenho certeza de que agora estamos sendo bombardeados com informações sobre esse conflito e sua história. Muito disso faz um pouco mais de sentido. Eu quero perguntar, e essa é uma pergunta carregada e tendenciosa. Então, vou admitir isso logo de cara. Mas por que a proporcionalidade só parece se aplicar a Israel? E eu não quero voltar à Segunda Guerra Mundial para dar exemplos ou algo assim. Mas, tipo, eu nunca ouvi, acho que nem sequer tinha ouvido a palavra proporcionalidade. Até esse conflito, ninguém parecia realmente se preocupar com isso. Não, tem sido um termo obsessivamente usado em todo o conflito envolvendo Israel, pelo menos neste século. Em toda a conflagração em Gaza, antes desses últimos 2 anos do conflito de 2006 a 2011, sempre foi sobre proporcionalidade. Primeiramente, quero dizer, de certa forma é compreensível, ou de um certo ponto de vista é compreensível. Muitas pessoas não sabem nada sobre o conflito, a região ou guerras em geral. Podem presumir que o seu lado teve 1.200 pessoas mortas. Você pode retaliar até o mesmo número do outro lado. E se passar disso, é desproporcional. Agora, isso é para dizer que isso é elementar como um pouco de compreensão ética, moral ou estratégica, é subestimar muito a questão. Mas há algumas pessoas que realmente se sentam assim. Ou, vamos mais além, que pensam, embora talvez não consigam dizer exatamente onde está o limite, acham que saberiam reconhecer uma resposta desproporcional se vissem uma. Há uma obsessão especial quando se trata de Israel. E o exemplo mais óbvio que eu daria é quando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, na década de 2010, estava devastando o Iraque e a Síria e realizando com sucesso ataques terroristas com grande número de vítimas. Na Europa, especialmente de forma mais notável, na França, em 2015, o governo francês, o governo britânico, o governo americano e outros decidiram intervir e destruir o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Nós estávamos muito relutantes, todos os nossos países, em colocar tropas em solo. Esse era o grande ponto. Todos discutiam, vamos enviar tropas? Todos esses países reconheciam que não queriam ser arrastados para isso. Então, todos os nossos países realizaram campanhas aéreas consideráveis, bombardeando lugares como Mossul, onde o Estado Islâmico do Iraque e da Síria estava governando. E eles também
Também usamos nossos aliados curdos, Peshmerga e outros, para serem a linha de frente da campanha terrestre. As forças especiais ajudaram um pouco, mas a luta foi principalmente dos curdos. Não sabemos quantos civis foram mortos. Dezenas de milhares, com certeza. Nós não sabemos por que decidimos não contar. É por isso que ninguém contou, porque francamente ninguém se importou. Eles queriam impedir que pessoas fossem a shows de música em Paris e matassem centenas de pessoas então. E o Estado Islâmico do Iraque e da Síria era parecido com o Hamas, uma ideologia e teologia islamista muito semelhante. E nós decidimos que a prioridade era destruir o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Algumas pessoas têm problema com isso, mas acredito que não sejam muitas. E eu, apesar dos movimentos anti-guerra no Ocidente serem geralmente pró-guerra, o outro lado vencendo desde que não sejamos nós ou aliados, às vezes comentará isso. Mas essa questão não fechou grandes cidades nos Estados Unidos da América, nem paralisou capitais na Europa semana após semana. Então, minha pergunta sempre sobre isso é só, então por que é assim? Eu caso com Israel e eu acho que, de novo, existem razões muito profundas. Na verdade, você viu isso no dia 8 de outubro, quando o massacre ainda estava acontecendo no sul de Israel, quando o Hamas e outros terroristas ainda estavam espalhando o caos pelo país. A mídia mundial, no dia 8 de outubro, passou a perguntar como Israel vai se vingar. Acho que isso é algo muito profundo. Um substrato em nossas sociedades, que é a ideia dos judeus vingativos, do Estado judeu vingativo. Olho por olho, esse tipo de coisa, né? Você vê isso até mesmo em mídias respeitáveis como a Private Eye, a revista satírica do Reino Unido. Todos caem nesse clichê. A British Broadcasting Corporation, todas essas mídias de diferentes lados caem nesse estereótipo. E, claro, há uma estranheza adicional nisso, que não é só, como eu vi com meus próprios olhos, os esforços consideráveis que os israelenses fazem para evitar vítimas civis em excesso. E quero dizer, há pessoas que fizeram estudos sobre isso, e eu acho convincente que, sim, os israelenses têm sido tão precisos quanto possível em uma situação de batalha extremamente difícil. Mas eu percebi que o número de pessoas que parecem não se levantar, entre outras coisas, porque Israel é tão pequeno, a sua extensão territorial é tão pequena e sua população é tão pequena comparada basicamente a qualquer um de seus vizinhos. Seria compreensível se eles agissem de forma desproporcional, embora eles não ajam em termos de números de civis. Mas seria compreensível se eles não conseguissem aceitar a proporção de 1 para 1. Você mata um dos nossos, nós matamos um dos seus. Porque rapidamente os vizinhos perceberiam que seria fácil destruir Israel nesse caso, certo? 9 milhões, bem, estamos dispostos a sacrificar 9 milhões, eu não... Sei, e não é como se... Não é. Isso não aconteceu repetidamente, sabe? Quero dizer, algumas pessoas ouvindo podem saber disso, outras talvez não. Mas quero dizer, qual é a primeira coisa que acontece? Após a declaração do Estado de Israel em 1948, seus vizinhos o invadem e tentam sufocá-lo. No nascimento, quando a população de Israel era de cerca de 800 mil pessoas, muitos dos quais tinham acabado de sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Então, e claro, houve mais tentativas nas décadas seguintes. 67, 73, as intifadas e depois 7 de outubro. Não é como se pudesse haver muita confiança do lado israelense de que as pessoas na região não querem aniquilar, estrangular e destruir o país por completo. E, novamente, é o que eu descrevo como a incrível presunção das pessoas que nasceram em sociedades como aqui estamos sentados e nascemos em paz. Apesar dos problemas, vivemos em paz nesta sociedade. Há uma presunção enorme das pessoas que acham que sabem o que fariam em um estado de guerra, mas não sabem, não têm a menor ideia. Sim, esse é um argumento comum que vejo das pessoas. Eu faria isso e aquilo e aquilo. Cara, você mora em Ohio, está seguro, Michigan não vai invadir tão cedo. Mas isso tem sido uma questão perene por muito tempo. Você mencionou o 11 de setembro antes.
Eu me lembro quando Osama Bin Laden foi, finalmente, o morto em Abbottabad, no Paquistão. Houve tanta indignação na mídia ocidental não americana pelo fato de os Navy SEALs terem matado Bin Laden e de não terem conseguido capturá-lo vivo. E então, depois de não conseguirem capturá-lo vivo e o matarem, o enterraram no mar, com o risco de que ele não tivesse recebido um enterro islâmico completo, adequado e digno. Ok, isso é inacreditável. E eu me lembro de estar no principal programa de debates da British Broadcasting Corporation logo depois que isso aconteceu. E, na verdade, todos os outros no programa falavam da preocupação com a operação. A maldade ou não dos Navy SEALs por terem matado Bin Laden. E então a ignorância chocante e a falta de compreensão cultural adequada. Isso pode ter sido mostrado por este país ao, talvez, não conceder ao assassino de 3.000 americanos os direitos de sepultamento adequados. E eu fiquei tipo... Vocês todos perderam o foco da história. Mas é além disso. Sou eu de novo. É essa presunção que tantas pessoas têm, essa arrogância de acharem que saberiam como entrar em Abbottabad. No meio da noite, pousar o helicóptero, entrar no complexo da família Bin Laden, pedir educadamente para todos seguirem por aqui, não perder a própria vida, não perder seus companheiros e garantir isso. Quer dizer, é só um pequeno susante. É um pequeno exemplo de algo que, quando é aplicado a Israel, é aplicado em dobro, que é esse interminável. Sabe, desde o início desse conflito, eu lancei um desafio, quando eu disse para as pessoas que acham que entendem o conflito, acham que, sabe, por serem, digamos, fanaticamente anti-Israel, que estão no centro disso e entendem tudo. Repito o mesmo, voltando ao ponto inicial. 10.000 americanos são sequestrados hoje em Manhattan e levados para a vizinha Nova Jersey, sendo dispersos pelo território. E o território foi preparado durante 18 anos para ter um conjunto incrivelmente complexo, intricado e bem escavado de túneis sob Nova Jersey. E todos os hospitais são usados como locais para armazenar armas. Todas as mesquitas, escolas e locais da Organização das Nações Unidas lá têm entradas de túneis, depósitos de armas e mais. Como você tira seus 10.000 reféns americanos de Nova Jersey com um mínimo de dano civil a qualquer civil inocente em Nova Jersey? Me conte seu plano, OR. Nesse caso, me mostre seu plano de batalha de como você teria lidado com Gaza depois do dia 7. Como você teria trazido os 250 reféns de volta para casa? E como você teria eliminado ou capturado toda a liderança do Hamas responsável e impedido que comandassem Gaza novamente? E até agora não ouvi um plano. Eu ouço pessoas dizendo... então, finalmente, eu ouço pessoas dizendo coisas como... Bem, se você notar as negociações de reféns, as liberações de reféns aconteceram como resultado de negociação. É algo que ouço de algumas pessoas. E você não faz ideia. Isso não ocorre porque o Hamas simplesmente acorda e decide devolver israelenses naquele dia. Isso ocorre devido à forte pressão militar sobre eles, seu grupo e liderança. Assim, às vezes, liberam alguns israelenses desnutridos. Então, novamente, qual é o plano de mais alguém para isso? E eu não ouço nenhum, não ouço. Acho que poucas pessoas realmente levaram isso a sério comigo. E eu acho que é porque eles não são sérios, eles não estão realmente levando isso a sério. Muita gente diz, bem, se Israel libertasse os prisioneiros palestinos que eles têm, então eles recuperariam os reféns. Nunca me lembro disso ter acontecido e nunca foi uma opção séria. Era assim, vamos pegar esses prisioneiros de volta e então eles vão se juntar ao Hamas. E depois vamos fazer outro 7 de outubro, é isso que vamos fazer. Eu me lembro deles dizendo exatamente isso. Nunca se tratou de libertar vocês, nosso povo, ou viver em paz. Isso nunca esteve em discussão. Não, e os prisioneiros palestinos que serão libertados no acordo atual? Isso está acontecendo enquanto falamos. Os cerca de 20 reféns restantes de Israel que acredita-se estarem vivos serão libertados, junto com os corpos de cerca de 30 israelenses mortos que Hamas e outros grupos jihadistas em Gaza têm mantido. E só pense nisso por um segundo.
Imagine guardar um corpo morto, talvez por 2 anos, porque você acredita que ele será valioso para uma troca no futuro. Esse já é um começo doentio. Mas como você sabe, esses corpos mortos e os reféns vivos restantes devem ser libertados. E peço a Deus que estejam, em troca de centenas de terroristas condenados. Isso é uma pílula incrivelmente amarga de engolir por 2 motivos. Primeiro, eu não acho que um israelense inocente que foi sequestrado de um festival de música nas primeiras horas da manhã deveria ser considerado como tendo o valor de 100 terroristas condenados ou pessoas envolvidas em atentados suicidas, planos de bombas e muitos outros ataques a facadas aleatórios nas ruas, como vimos outro dia bem, não tão aleatório assim, mas em Manchester, Inglaterra. Porque essas pessoas deveriam ser libertadas em troca desses reféns inocentes. E só para finalizar sobre isso, como você sabe e como descrevo no livro, uma das partes mais difíceis de engolir nisso tudo é essa. O homem que iniciou esse último conflito, Yahya Sinwar, esteve ele mesmo em uma prisão israelense por anos por assassinar palestinos com as próprias mãos. Foi por isso que os israelenses o prenderam, estrangulou até a morte, inclusive usando um kefir, aquele símbolo tão admirado do sheik terrorista que tantos jovens americanos parecem ter adotado, inclusive estrangulando o palestino Kafir. Ele foi preso por isso. Yahya Sinwar foi libertado como um dos mais de 1000 terroristas nas prisões israelenses. Ele foi libertado em troca do único soldado israelense que havia sido sequestrado anos antes, Gilad Shalit. Muitas pessoas, por assim dizer, do lado israelense, veem isso. Esse conflito foi iniciado por um homem libertado, justamente em uma troca de prisioneiros assim. E esse conflito parece estar chegando ao fim, com outra troca de prisioneiros acontecendo novamente. Isso é muito, muito difícil de engolir. Não sei se o americano médio aceitaria isso se novamente fosse a América e não Israel a sofrer essa barbárie. Não posso discordar de você nisso. O que você pensa sobre Canadá, Reino Unido e França reconhecerem o Estado palestino? E a Austrália? E a Austrália? Então, funcionalmente, bem, deixa eu te perguntar primeiro quais são seus pensamentos gerais sobre isso. Porque, para mim, parece que eu sei que eles queriam pressionar Israel, mas eu não entendo como. Isso não recompensa o Hamas pelo 7 de outubro? Bem, é claro que isso recompensa o Hamas pelo 7 de outubro. E a lição tirada na região será que é assim que você consegue coisas dos israelenses e dos americanos e assim por diante. Olha, a solução de 2 estados tem sido o chavão de republicanos, democratas, esquerdistas, direitistas, trabalhistas e conservadores por gerações. E é a crença de que não haverá paz ou progresso no Oriente Médio como um todo, a menos que os palestinos tenham outro Estado. E quando eu digo outro Estado, não estou sendo tão irônico quanto algumas pessoas podem pensar. A população da Jordânia é majoritariamente palestina. Gaza foi administrada pelos palestinos desde 2005, quando o Forças de Defesa de Israel retirou os últimos judeus e corpos dos cemitérios judaicos, tornando Gaza Judenrein, e entregou para os palestinos. Sim, Fatah e Hamas, de quem estávamos falando antes, houve uma guerra entre eles, e o Hamas matou palestinos jogando-os de prédios, atirando pelas costas e arrastando corpos em motocicletas pelas ruas de Gaza. Mas aquilo era um Estado palestino. Era governado pelo Hamas, governado de forma horrível, mal administrado, alvo de uma corrupção e roubo inacreditáveis pela liderança do Hamas, que transformou todos eles em bilionários. Mas era um Estado palestino. O que a maioria das pessoas acha que quer dizer quando fala sobre a solução de 2 estados ou um Estado palestino é que áreas da Judeia e Samaria, a Cisjordânia, que são em grande parte palestinas, habitadas por palestinos, deveriam deixar de ser o que são atualmente, que é serem administradas pela autoridade palestina para serem formalmente reconhecidas como qualquer outro país do mundo. Essa tem sido a posição de status quo há muito tempo, de que isso é desejável.
Nunca fizeram isso. E os primeiros ministros do Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Austrália, nos últimos dias, não explicaram como lidar com o fato de os palestinos não concordarem sobre sua liderança. E ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer com a administração de uma Gaza pós-guerra, mas a autoridade palestina não quis administrar Gaza. Então, na melhor das hipóteses, você realmente tem uma solução de 3 estados na mesa em algum momento, que é Gaza administrada por alguém em Israel, e então um estado chamado Palestino, parte da Judéia e Samaria, a Cisjordânia. E acho que isso não é desejável agora, pois seria uma recompensa pelo 7 de outubro. Acredito que palestinos e vizinhos entenderiam exatamente assim. Mas quero dizer, pelo menos não agora. Mas tem tanta coisa. Pessoas que estão assistindo, que não passaram muito tempo entre políticos ou perto de políticos, podem ter opiniões muito baixas sobre alguns deles. Mas você não pode ter uma opinião ruim o suficiente sobre certos líderes ocidentais quando se trata desse assunto. Porque eles simplesmente não sabem do que estão falando. Eles absolutamente não sabem do que estão falando e eles estão lidando com uma fantasia que já morreu. Macron começou indo bem. Ele começou em 7 de outubro sendo realmente muito franco, mas quando chegou a hora de... Mais ou menos um ano depois foi tipo, ei, estamos pensando em continuar a levar essa guerra adiante. Ele estava tipo, bem, eu preciso encontrar equilíbrio, não vou aparecer no comício em memória das vítimas de 7 de outubro. E aí ele vira e reconhece um estado. É que tudo isso é bastante confuso. Bem, Há 2 explicações rápidas sobre Macron, por exemplo. A primeira é que é sombriamente engraçado para mim que ele tenha estendido o tapete vermelho para o novo líder da Síria, que até bem recentemente era membro de uma afiliada da Al-Qaeda. E também não foi na juventude dele, né? Então não foi como uma indiscrição juvenil que ele entrou para a Al-Qaeda. O novo chefe da Síria, que, claro, tomou o poder apenas pela força bruta e que supervisionou as milícias assassinando drusos, cristãos e também pessoas de seitas islâmicas minoritárias na Síria. Ele teve o tapete vermelho no Élysée, em Paris, no mês seguinte. O governo francês atualmente não permite que Benjamin Netanyahu entre na França. Vi isso. Agora, isso me parece absurdo, mas é só um contexto. A segunda coisa a dizer que é mais importante é Macron, Carney, Starmer e Albanese. Todos fizeram isso. Reconhecimento, declaração unilateral de reconhecimento de um Estado inexistente. Um Estado que literalmente não existe, cujas fronteiras ninguém concordou e cuja governança ninguém conhece. Todos fizeram isso por razões políticas internas. eu fiquei me perguntando sobre isso. Estive no Canadá novamente na semana passada. E se você for a lugares como Montreal, Toronto, Vancouver, qualquer cidade grande, elas são rotineiramente fechadas por manifestantes anti-Israel incrivelmente violentos e virulentos. Eu digo isso porque ainda é meio surpreendente para mim, como alguém que talvez tenha uma visão antiquada do Canadá Pacífico, agradável e decente. Escolas judaicas repetidamente alvejadas ou atacadas com coquetéis Molotov. Sinagogas repetidamente ou são baleadas ou atacadas com coquetéis Molotov judeus atacados. Isso é o Canadá. Isso ocorreu porque o Canadá permitiu a entrada de muitas pessoas de países árabes e muçulmanos. Eles trouxeram o ódio, as aversões e preconceitos que discutíamos antes. Eles trouxeram isso para o Canadá e agora estão exercendo isso nas ruas do Canadá. Não são todos os manifestantes, mas uma parte significativa deles. O mesmo ocorre no Reino Unido, Austrália e França. E se as pessoas duvidam disso, ou acham que estou sendo cínico ou algo assim, apenas considerem o fato de que, quando esses líderes todos se coordenaram outro dia para fazer isso e pressionar Israel, Macron até disse claramente, se vocês, Israel, não fizerem o que queremos, vamos declarar um Estado palestino. Que jeito de começar um país, não é? Como uma ameaça? Mas o país que não fez isso naquele momento foi a Itália. Giorgia Meloni não participou disso. Ela achou que era a coisa errada a se fazer e que correria o risco de recompensar os terroristas.
Houve imediatamente não apenas protestos, mas distúrbios, depredação de lojas e muito mais em Milão, porque Maloney não havia reconhecido um Estado palestino. É isso que todos esses outros líderes sabem. Eles estão enfrentando isso internamente. Eles sabem disso. Considere o fato de que no Reino Unido, de onde eu sou, estamos falando. Alguns dias depois, um terrorista chamado Jihad decidiu ir assassinar judeus no festival de Yom Kippur em Manchester. Após isso, o governo Stallman no Reino Unido pediu pela primeira vez em 2 anos, solicitou que os protestos anti-Israel marcados para 2 dias depois não ocorressem, porque foi um pedido, não uma ordem. Eles fizeram um pedido educado para que reconsiderassem os próximos dias, 2 dias depois. Protesto nessa ocasião porque a polícia era necessária para reforçar a segurança em outras sinagogas, escolas judaicas e outros locais judaicos em todo o país. E que os judeus no Reino Unido, tendo acabado de ser alvo de um ataque tão terrível, poderiam estar se sentindo intimidados novamente por milhares de pessoas indo às ruas, clamando por intifada, especialmente Globalize a Intifada, um dos seus cantos favoritos. Os organizadores do protesto afirmaram: vamos seguir em frente. Agora, como gosto de ressaltar, porque é importante, esse não é um problema de Israel, esse é um problema da Grã-Bretanha. Sabe, se suas sinagogas, escolas judaicas e yeshivás e assim por diante não são seguras no Canadá, esse não é um problema de Israel. Esse é um problema canadense. E assim por diante em todos esses países. Mas a tendência há anos tem sido não enfrentar problemas que são difíceis. E novamente há uma razão óbvia. Funcionalmente, o que reconhecer um Estado palestino faz, porque não há eleições, não há governo, não há fronteiras, de fato, não faz nada. Então, eles conseguem unificar esse grande problema nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França. Esses governos, teoricamente, poderiam acabar ficando muito mais de direita se as pessoas decidirem por isso. Elas estão cansadas desse tipo de coisa. Quero dizer, a população muçulmana provavelmente, eu diria, é em sua maioria moderada e representa um número de um dígito. Acho que, com o tempo, as pessoas vão eleger um governo de direita que diga: se protestar ou atirar em uma sinagoga, vamos simplesmente te deportar. Você vai acabar tendo cada vez mais governos de direita. Você pode deixar de reconhecer um? Você pode deixar de reconhecer um Estado? Como isso funciona? Sim, é como parar de acreditar no Papai Noel. E segundo, você concorda? Minha previsão é viável de que esses governos possam acabar mudando significativamente para a direita? Sim, mais do que viável, mais do que viável. Eles estão tornando isso quase inevitável. E, aliás, você sabe, tudo isso é mantido até o fim, como eu disse no começo. Mas houve uma pesquisa realizada no ano passado, e acho que no aniversário de 7 de outubro, que disse que a maioria dos muçulmanos britânicos não acredita nisso. Hamas cometeu atrocidades em 7 de outubro de 2023. É isso. Incrível? Isso é insano. Sim, a maioria não vê erro no Hamas. Eu odeio ouvir isso. Gostaria de pensar que não é bom, né? Estudei em Michigan, como disse, né? Tem tudo isso. Eu era amigo de muitos muçulmanos porque eram legais e razoáveis. Nunca precisei esconder que era judeu. E continuo amigo de muitos. Não acredito que eles negariam isso. Bem, sabe, Eric Weinstein me deu uma dica útil sobre isso há alguns anos, que é apontar que se você não acha que o Islã tem um problema de fundamentalismo, é porque você não tem amigos muçulmanos suficientes. Porque se você tem amigos muçulmanos, você vai saber disso. Isso é algo que eles sabem e é algo que é uma questão muito viva e difícil acontecendo na comunidade deles. Sempre pensei assim, já passou da hora deles arrumarem a própria casa. Sabe, todos nós temos problemas em nossas comunidades, em diferentes religiões, todos nós temos problemas. Todos nós já tivemos grandes problemas no nosso passado em algum momento, às vezes por muito tempo. Mas você não pode me dizer isso. Se houvesse uma seita da Igreja Mórmon que estivesse pregando o assassinato de outra minoria, esperaríamos que nossos amigos Mormons enfrentassem esse grupo. Isso é verdade.
E claro, existem cristãos malucos, existem alguns judeus malucos e existem alguns ateus malucos. Sim, tudo bem. Mas nós esperaríamos neste momento que a violência fosse normalizada, mesmo que por uma porcentagem de 1 dígito ou aprovada por uma porcentagem de 2 dígitos baixa de pessoas. Você esperaria que esse grupo, seja lá quem fosse, enfrentasse isso de frente e dissesse: não, nós não vamos fazer isso. Por que que isso não acontece mais vezes? Por que então as pessoas são acusadas de islamofobia, intolerância de extrema-direita, racismo, etc.? E receio que seja porque, sendo o mais gentil possível na minha interpretação disso, é uma demonstração de que, como tantos outros grupos, religiões e seitas, o mundo muçulmano não quer lavar sua roupa suja em público, não quer ter essa discussão publicamente, não quer ter essa discussão, especialmente com não muçulmanos, e quer que isso desapareça, e querem demonizar quem aponta isso, até muçulmanos. Interessante. Então, sabe, quer dizer, vimos quanto tempo levou, por exemplo, para os escândalos de abuso sexual infantil na Igreja Católica virem à tona. Por causa da falta de disposição das pessoas no topo da hierarquia do clero em permitir que a Igreja fosse exposta. O que aconteceria se isso viesse à tona? E tivemos, sabe, nós sabemos, décadas de encobrimento. O mundo muçulmano tem isso. Eles ainda parecem longe de realmente encarar isso. Nesse sentido, o que você acha do termo ou da palavra islamofóbico ou islamofobia? Porque eu entendo o que as pessoas querem dizer quando usam esse termo. Mas alguém que está confundindo crítica a Israel com antissemitismo. E eu sou simpático ao argumento de que você pode fazer críticas legítimas a Israel e isso não significa que você odeia judeus. Muitos dizem que isso é mal utilizado pelos dois lados, concordo. Mas as mesmas pessoas que defendem tanto esse argumento, claro, também vão dizer que você é islamofóbico por ter uma conversa como essa. E eu acho interessante porque parece ser praticamente a mesma coisa. Bem, elas são semelhantes em certos aspectos retóricos. Eu não acho que elas sejam parecidas. Deixe-me esclarecer o que quero dizer. Eu sinto que a palavra islamofobia não é a mesma coisa que racismo. Você pode ter racismo quando diz: sabe, eu não gosto de pessoas desses países ou algo assim. Isso é racismo, isso é preconceito. Islamofobia. Parece um termo criado só para criticar o Islã. É um termo inventado e foi criado pela Irmandade Muçulmana há algumas décadas. Você pode explicar isso? Acho que as pessoas não sabem disso. Sim, é um termo. A Irmandade Muçulmana, que é uma das organizações mais eficazes, na verdade, da segunda metade do século XX, eles inseriram isso no diálogo e realmente começou a ganhar destaque por volta dos anos 1980. E ela foi utilizada porque foi reconhecida pela Irmandade e seus afiliados como uma maneira muito útil de intimidar. Particularmente os ocidentais que não querem ser vistos como preconceituosos. Nós, em nossas sociedades no Ocidente, tememos a acusação de intolerância. E assim, se alguém usa isso contra nós, mesmo que falsamente, pode causar uma mancha terrível. É como ser chamado de pedófilo. Sim, é pedófilo. E você fica preso se defendendo nessa situação completamente ridícula. E parte disso vai ficar. Então isso tem sido usado de forma muito cínica como uma tática. Agora nós, porque é uma invenção recente. Tem havido muita confusão e muita gente não percebe o que é e eles não percebem. Sabe, é possível criticar Israel sem ser antissemita? Sim, é possível criticar qualquer princípio do Islã ou o comportamento de qualquer muçulmano sem ser acusado de islamofobia? Não, é isso mesmo. Quero dizer, as pessoas acham que o termo antissemitismo é usado em excesso. Espere até verem a islamofobia. As pessoas são bombardeadas com isso. Rejeito isso porque, entre outras razões, esse termo é impreciso. Porque uma fobia é um medo irracional de algo. Há todo motivo para se ter um medo racional de certos aspectos do Islã. O islamismo fundamentalista é algo que se deve temer racionalmente, se preocupar, ficar atento. A segunda coisa é que me parece que isso cria uma situação totalmente impossível. Que é, se você vai ser acusado de islamofobia por criticar, por exemplo, o jihadismo, o radicalismo muçulmano,
Atividades no estilo da Irmandade Muçulmana, atividades no estilo do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ao apontar que grupos como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, grupos como o Hamas, eles citam as escrituras islâmicas o tempo todo e acreditam que têm a interpretação correta do Alcorão, dos Hadiths, da vida de Maomé. É possível debater isso sem ser chamado de islamofóbico? Na verdade, não. Quero dizer, nós temos tentado por décadas e nós no Ocidente temos ficado dando voltas nisso. Mas, sabes, você pode ser o cartunista francês mais secular e de esquerda, mostrando que está tentando ter o direito de ridicularizar a fé muçulmana da mesma forma que ridiculariza a fé judaica, a fé cristã e todas as outras coisas. E você será chamado de islamofóbico. No caso do Charlie Hebdo, seus escritórios foram fechados e a equipe assassinada em Paris em 2015. Essa coisa de se tornar racional, tipo, é uma fobia dos cartunistas na Europa se preocupar com um homem com uma Kalashnikov entrando pela porta? Se você faz uma charge que dizem ofender a sensibilidade de alguns muçulmanos, isso não é um medo irracional, é um medo totalmente racional. A partir disso, surgem vários outros medos totalmente racionais. Eu tenho um medo completamente racional de, por exemplo, o que eu vejo como sendo a aceleração dos preconceitos retrógrados em sociedades que importam um número muito grande de pessoas de certas culturas muçulmanas sem integrá-las. Acho que podem surgir problemas graves com isso. Na Grã-Bretanha tivemos um caso muito visceral nas últimas décadas com gangues de estupro no norte da Inglaterra. Não era só no norte, mas em toda a Inglaterra, que atuavam gangues de homens muçulmanos. Pode parecer fantasia da extrema-direita, mas não é. Milhares de jovens meninas brancas, muitas da classe trabalhadora, foram aliciadas e estupradas em grupo por homens, que faziam isso porque as meninas eram brancas e porque eles acreditavam que elas eram, como ficou famoso dizer, presa fácil. E agora, quando tomamos consciência disso, e eu me lembro disso muito, muito claramente no Reino Unido, quando tomamos consciência disso nos anos 2000, a história foi encoberta porque grupos muçulmanos e outros disseram que era islamofóbico. E o Canal 4 e outras entidades de mídia que, você sabe, são de esquerda, ao tentar investigar a história, foram acusados de intolerância e islamofobia, sendo silenciados. Quando uma deputada trabalhista de esquerda mencionou isso, foi acusada de racismo e islamofobia e mandada calar a boca, mesmo sendo algo que ocorria com jovens em sua região. E quando os assistentes sociais ficaram preocupados porque crianças estavam desaparecendo dos abrigos, disseram para eles calarem a boca porque eram islamofóbicos e assim por diante. Então, sim, as pessoas podem usar todo tipo de termo para tentar calar seus oponentes ou críticos. E nós vivemos um período em que isso foi feito com enorme liberalidade por muitas pessoas que chamaram qualquer um. Eles não gostam de racistas, misóginos, homofóbicos ou transfóbicos. Nós passamos por um longo período de xingamentos. E parte disso foi muito eficaz. E parte disso foi deliberadamente desonesta. Acho que a islamofobia é um exemplo disso. Os efeitos disso são terríveis. E, aliás, o efeito inevitável de tudo isso. Voltando ao seu ponto sobre a possibilidade de eleger governos realmente de extrema-direita, ou certamente governos com políticas muito mais rígidas, talvez potencialmente desagradáveis, é a mesma coisa. Essas coisas foram ditas tantas vezes que ninguém acredita mais. É difícil, quero dizer, veja, se Donald Trump pode prender pessoas que estão aqui sem documentação e basicamente deportá-las para um país fora dos Estados Unidos, ou que talvez nem seja o país delas. Isso pode acontecer facilmente. Nós já vimos coisas piores acontecerem na Europa no século passado, de qualquer forma. Bem, o mais provável é que sim, as populações, especialmente na Europa, serão pressionadas a tanta infelicidade que elas acabam explodindo de algum jeito. Já tivemos pequenos vislumbres disso e é muito desagradável e feio.
E é por isso que, uma vez que você sabe, há algumas pessoas que ocasionalmente se tornam conhecidas, principalmente online. Tem um, não vou citar o nome dele, mas é um ativista em Birmingham, no Reino Unido, um ativista muçulmano. Ele reapareceu em vídeo recentemente, afirmando: "Não estamos aqui para integrar, mas para assumir o controle." Eu assisto e não penso, nossa, você é durão, só penso, seu idiota, você não faz ideia. Ou pelo menos, ou talvez você até tenha uma ideia, o que te torna ainda pior pelo que você está realmente fazendo. O que você está tentando fazer é provocar o país que te acolheu e permitiu que você, seus pais e seus irmãos entrassem. Você está provocando eles e esperando que eles reajam de uma forma que te permita dizer: "Aham, eu te disse." Uma coisa tão estúpida e irresponsável de se fazer. Sim. É extremamente cínico, porque esses caras não vão estar na linha de frente de qualquer conflito que eles provoquem. Muito provavelmente eles serão os que vão fazer vídeos no TikTok sobre isso, mas não serão eles que terão suas casas queimadas. Eles estarão de férias no exterior quando isso acontecer. Receio que você provavelmente esteja certo. A Europa está recebendo mais imigração do que consegue suportar? É isso mesmo? É essa a situação? É isso? Eu escrevi sobre isso há 10 anos no meu livro A Estranha Morte da Europa. Tudo se resume a uma coisa, que é que a Europa, assim como a América nos últimos anos, e certamente o Canadá, fez duas coisas que nós subestimamos quantos queriam vir aos nossos países e superestimamos nossa capacidade de integrá-los. A integração é a ciência menos exata do mundo. Na verdade, não é uma ciência, é uma espécie de esperança. Ninguém realmente sabe como fazer isso bem. Tudo o que você pode fazer é ter uma política de imigração moderada e sensata, com números baixos de sociedades bem semelhantes, ajudar um pouco. Esperar que dê certo, tudo bem. E não foi isso que a Europa fez. Não, nós simplesmente... Sabe, eu temo que seja... acho que é um futuro um tanto sombrio para a Europa no curto prazo. Com certeza parece assim. Eu cresci em Michigan, tínhamos russos, poloneses, judeus, alemães. Provavelmente estou esquecendo de algumas dezenas de outros grupos com os quais cresci. Em outras áreas da cidade, temos Dearborn, a maior comunidade do Oriente Médio fora da região. Então tem libaneses, egípcios, todo mundo... E há muita assimilação, mas também há muita coisa. Parece que, com o passar do tempo, isso tem diminuído. Quero dizer, não posso afirmar isso. Minha família e os amigos cresceram como poloneses, mas poucos, talvez um ou dois, falavam polonês. Eles afirmam ser poloneses se perguntados e jantam no clube polonês americano. Talvez entendam um pouco. Em casamentos ou festas de aniversário, isso não costuma ser o destaque do convite. Mas eu vi até hoje em Dearborn, onde muitos amigos meus cresceram, eles eram muçulmanos. Era tipo, ei, agora temos feriados diferentes. Isso virou minha personalidade. É porque eu tenho medo, é algo com que eu estou muito familiarizado. Porque, por exemplo, eu vi outro dia um vídeo de uma reunião do conselho em Dearborn, em que um membro do público era um homem branco. Ele se opôs a nomear uma rua local em homenagem a um terrorista do Hezbollah já falecido. Sim. Não é bom, quero dizer, não é bom quando você começa a nomear suas ruas em homenagem a terroristas. E quando esse homem se opôs a isso, o membro muçulmano do conselho disse: você deveria sair daqui, não queremos você aqui, você é um intolerante, você é um islamofóbico. E de novo, né, você pensa, me parece muito imprudente dizer para um americano de uma região, se você é de uma comunidade que se mudou recentemente, caiam fora, intolerantes, tipo, não façam isso, não façam, vocês não sabem o que vão despertar. Mas eu temo que o que eu conheço disso é que o que aconteceu em Dearborn é a mesma coisa que aconteceu em várias cidades que eu conheço pela Europa, inclusive na Grã-Bretanha. Tem a ver com o que eu sempre chamo de 3 coisas sobre a imigração. É sobre a velocidade da imigração, o número de pessoas que você permite entrar e a identidade das pessoas que você permite entrar. E se você permite que muitas pessoas que são culturalmente semelhantes a você ou que têm os mesmos pressupostos sobre a natureza da sociedade. E se você fizer isso devagar e em números moderados, eles vão se integrar com o tempo. Mas se você integrar, se você trouxer um grande número de pessoas de culturas muito diferentes, muito rapidamente, elas não vão se integrar.
Na verdade, é mais provável que fiquem juntas. Não, não aprender o idioma, não querer se integrar. Porque por que que eu faria isso? Eu tenho minha comunidade e ela está ficando mais forte e mais visível. E é por isso que na América, assim como na Europa, agora temos uma política abertamente sectária desse tipo. Acho que Zara Mandani se aproveitou disso, né? Assim como Ilhan Omar também se aproveitou. Acho que essas coisas estão chocando e deixando muitos americanos confusos, porque eles não percebem direito o que está acontecendo. Mas eu apenas aponto para eles muitos e muitos casos disso na Grã-Bretanha e na Europa, porque é um terreno muito, muito familiar. Então, isso provavelmente era uma pergunta boba, mas isso está pior agora, certo? Não estou idealizando minha infância, mas tudo parecia mais moderado e melhor pra mim. Continuo dando exemplos, como minha melhor amiga, Shahida. Jantávamos no chão e eu achava estranho. Os pais dele disseram que apenas faziam as coisas de modo diferente e que todos eram americanos. E Ada e o pai dele se tornaram médicos. É como se tudo parecesse muito normal ter esse caldeirão de pessoas diferentes. Todos se tornaram americanos e ficamos felizes. Ou será que estou iludido por ter 10 anos? Aos 10 anos, com certeza, você ainda não seria um ser intelectual totalmente formado. Mas eu acho que a sua percepção está correta. Mas eu acho que duas coisas aconteceram simultaneamente. Uma é o assunto sobre o qual estávamos falando agora. A outra é a mudança na narrativa americana que aconteceu durante a sua vida e a minha. E isso, novamente, se repete com a mudança no Reino Unido contra a narrativa britânica e na Europa contra a narrativa europeia. A mudança no Canadá desafia a narrativa canadense, assim como na Austrália em relação à australiana. Todas essas sociedades que estão sofrendo essas dores e angústias, por causa disso, as políticas migratórias dos governos recentes, sejam de esquerda ou direita, também estão passando por um período de autoabnegação. Isso representa um afastamento de sua história nacional, das nossas histórias nacionais, de uma narrativa de heroísmo e orgulho para uma de vergonha. E isso é muito recente. E, existe uma espécie de... Existe uma maneira agradável de encarar isso, que é, conforme mais pessoas chegam às nossas sociedades, nós somos sociedades acolhedoras. Aliás, é por isso que as pessoas vêm, em parte não totalmente, mas em parte. Tipo, ninguém está tentando invadir o território do Partido Comunista da China. Geralmente não é. Ninguém está tentando entrar no Sudão em busca de uma vida melhor. Norte-coreanos normalmente seguem uma direção, certo? Isso é realmente o caso e devemos reconhecer, e é uma prova da nossa decência que sejamos corretamente percebidos como pessoas. Por exemplo, nos importamos se somos acusados de racismo, intolerância, chauvinismo ou algo parecido. A interpretação mais generosa para o motivo disso ter ocorrido é a seguinte: queríamos ser capazes de absorver pessoas de uma grande variedade de origens e, por isso, o que fizemos foi, efetivamente, diluir um pouco nossa identidade e cultura nacional, suavizá-las um pouco para sermos mais acolhedores nesse sentido. Essa é a caracterização mais generosa possível para algumas pessoas decentes, bem-intencionadas e realmente liberais. Sabe, você não quer envergonhar o outro cara, especialmente não quer envergonhar o outro cara. Se ele chegou há pouco e sua sociedade vai bem, enquanto a dele está um desastre, você não quer fazer isso. Você não quer ser a pessoa dizendo, olha como nós somos ótimos, sabe, desse tipo de coisa. Existe uma espécie de... Existe, mas o problema, na verdade, é que isso mudou nas últimas décadas do que eu descrevi como a abordagem da autocrítica, que eu acredito ser uma coisa muito boa e muito importante. Em nossas sociedades buscamos evoluir e melhorar. Nós passamos de uma posição de autocrítica para uma de auto-ódio. E é por isso que eu falo sobre o que Elon Musk descreve como o vírus mental woke. Sabe, seu filho chega em casa da escola e está aprendendo sobre isso. Os pais fundadores são questionados sobre Thomas Jefferson. Ele era dono de escravos? O que mais se sabe? Não, isso é o vírus mental woke. Isso é autoabnegação. Isso é auto-ódio. E como eu também já disse há algum tempo, não está claro para mim que uma sociedade que não gosta do seu passado tenha algum futuro. E nós deveríamos pensar muito cuidadosamente sobre isso. Se as pessoas que são criadas para acreditar que a sociedade de onde elas vêm
É a pior sociedade que existe e muitos jovens universitários americanos com quem conversei realmente pensam assim. Eles dizem, aqui é ruim. Eu gostaria de virar tudo de cabeça para baixo, queimar tudo porque não pode ficar pior. Tipo, você quer apostar, mas não faz ideia de como poderia ser. Mas essa atitude de auto-ódio, e não é exatamente auto-ódio, porque as pessoas que sentem isso também sentem uma intensa consideração por si mesmas ao mesmo tempo. Porque eles são os guardiões da verdadeira chama, de certa forma, os que se autoflagelam de maneira única, os campeões mundiais da autoflagelação. Exceto que, na verdade, eles estão batendo para valer em outra pessoa e não neles mesmos. Eles conseguiram manter seus próprios egos perfeitamente bem. Mas, essa atitude é profundamente destrutiva e isso é perfeitamente óbvio. Você não pode integrar alguém em uma sociedade que se odeia. Por que faria isso se me mudei para um país que parecia funcionar bem melhor que meu país de origem? Eu descobri que o país em questão, queria ser espancado para valer e tinha esquecido sua palavra de segurança. Não entendo por que eu participaria do autoflagelo deles ou só pensaria, Deus, vocês são patéticos e horríveis. Eu tenho que fazer as minhas próprias coisas. Sim, isso é totalmente compreensível. Bem colocado. Isso me lembra que eu fiz um show ao vivo, ou isso não presencialmente, mas tipo uma transmissão de rádio ao vivo, usando um aplicativo há alguns anos. Lembro de comentar sobre ir para a Coreia do Norte anos atrás e organizar excursões lá, além de falar sobre o Irã. Esse cara ligou e perguntou: não é etnocêntrico? Respondi: do que você está falando? Ele disse: você está julgando como o governo iraniano e o norte-coreano são comandados pelos ayatollahs. Etnocêntrico. Eu não sabia, eu não percebia. Era discutível que os Estados Unidos não tinham um sistema melhor do que a Coreia do Norte e o Irã teocrático, extremamente teocrático. Eu não percebia que aquilo era, tipo, meio que a minha primeira vez. Eu nunca tinha ouvido ninguém fazer esse tipo de afirmação. Esse argumento, esse ouvinte acha que está sendo incrivelmente culturalmente habilidoso. Claro. Ele acha que está sendo como o do cultural. É dividido entre saidismo e mais um pouco. De novo, eu vi isso durante toda a minha vida adulta. Houve uma ocasião famosa. Em 2001, o debate era sobre derrubar o Talibã após o 11 de setembro e o abrigo da Al-Qaeda no Afeganistão. O agora falecido, infelizmente, romancista Martin Amis, que morava no Brooklyn mais recentemente, estava em um evento em Londres. Final de 2001, início de 2002, e ele e uma audiência extremamente artística e culta, da esquerda tradicional britânica e assim por diante. E Martin Amis disse, levante a mão se você se sente moralmente superior ao Talibã. Ninguém levantou a mão? Acho que uma pessoa levantou a mão. E o ponto dele era, mas este é um grupo que por um momento deixou de lado o fato de abrigar a Al-Qaeda. Este é um grupo que apedreja mulheres até a morte por suposto adultério. Permite o casamento de meninas crianças? Corta os braços e as pernas de pessoas acusadas de roubo e decapita? E por que você não pode se sentir superior a eles, certo? O motivo é que, nesse ponto, não é toda a sociedade. Felizmente, ainda há pessoas bem educadas, ao contrário de tantas em nossa sociedade. Há muitas pessoas, e elas têm grande impacto cultural em nossos países, que realmente acham que seria a coisa mais horrível imaginável ser tão moralmente presunçoso a ponto de pensar que você é melhor do que o Talibã. Enquanto que se você diz, bem, sabe, todos nós já fizemos nossas, sabe, é uma coisa terrível. Quero dizer, olhe para isso e assim por diante. Certo? O equivalente nos Estados Unidos é, bem, eles não têm liberdade de expressão na Coreia do Norte. Estamos tentando banir o TikTok, então tanto faz, dá na mesma. Você vê isso sempre. Isso vem de algo profundo, vem na sua melhor forma, ao contrário da forma autodepreciativa. Isso vem de um desejo de não ser visto, de não ser alguém que fica se exibindo, sabe, puxando a sardinha para o próprio lado.
Você precisa lembrar disso. É, é uma tentativa suposta de receber o mundo sem perceber que o resto do mundo não compartilha dos mesmos pressupostos culturais, que te levaram ao ponto de se preocupar que o mundo possa pensar em você dessa forma. Certo? Sim. Se quiser algo estranho, traga queijo fedido da França, não fundamentalismo islâmico. Sou grande fã do queijo fedido. E eu acredito no avanço dos queijos menos pasteurizados nos Estados Unidos da América. Deixando do queijo de lado, ainda é possível assimilar ou só resta o multiculturalismo? O multiculturalismo será sempre a norma? Minha crença é que isso é possível, mas não sabemos em que quantidade e com quem e onde. Mas eu realmente acho que o que Russi Reno, editor da revista católica First Things, chamou isso de retorno dos deuses fortes. E para mim, agora, isso parece inevitável. E o que isso significa é que a integração, o multiculturalismo, claramente não funcionaram na medida em que esperávamos que funcionassem. Pode-se exagerar ao dizer que foi um fracasso, porque não foi um fracasso total. Houve alguns sucessos, mas foi. Se você quiser analisar os altos e baixos, os prós e contras, minha suspeita é que muita gente está vendo mais contras do que prós. Eles não estão, por exemplo, no Reino Unido neste momento. Fiquei muito feliz que o Reino Unido tenha trazido a família de Jihad al-Shami da Síria e que Jihad fosse o nome do filho. Talvez seja um sinal e não precisemos de mais jihads. E que o pai dele celebrou o 7 de outubro, entre outros. Mais pessoas nesta semana do que na anterior vão pensar no Reino Unido. Sabe, não tenho certeza se precisávamos do pai e da família, pois eles literalmente trouxeram a jihad. E eu menciono isso porque, como eu disse, voltando ao ponto do Reno, acho que nessa situação, quando os deuses mais suaves falham, as pessoas recorrem aos deuses mais rígidos e estão lá. Há diferentes versões, inclusive religiosas. Acho que você pode ver isso em um elemento do revivalismo cristão nos Estados Unidos. E acho que você pode ver isso em elementos do revivalismo judaico nos Estados Unidos. Acho que você também vê isso em uma espécie de rebelião ressurgente contra o culturas de autoabnegação. Eu acho que você vê isso em... É provável que vejamos um aumento não só do nacionalismo, mas do etnonacionalismo. E isso acontece porque as pessoas vão recorrer a essas coisas. Elas vão recorrer aos deuses fortes quando os mais fracos provarem não ter nenhum poder. É um bom lugar para deixar isso. O que você acha? Sim, Muito obrigado. é um prazer estar com você.